Seja muito bem-vinda a mais um programa do nosso Café com Política, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Gente, já curta, comenta e compartilha. E lembre-se de se inscrever no nosso canal Elo TV Oficial aí do YouTube. E hoje vamos falar um pouco sobre frutificação, sobre gerar vida, esperança, o futuro, um tema necessário e urgente. Sejam muito bem-vindas. Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Queria começar aqui o nosso programa com uma oração. Você que está em casa também, quiser orar com a gente, fechar seu olho, porque eu também queria orar por você. Então, vamos lá. Pai, muito obrigada por esse dia de hoje, obrigada por cada pessoa que está aqui no programa presencialmente e por cada pessoa que está da sua casa acompanhando a gente, que o Senhor possa vir abençoar esse tempo nosso em comunhão, tanto aqui quanto online, Pai. Muito obrigada também pelo Senhor ter proporcionado a gente esse modelo, né, de comunicação, que a gente consegue alcançar tantas pessoas, Pai, no online. Pedir para que cada um que está em casa também tenha o coração ensinável essa tarde, Pai, para que possa entrar a Tua palavra, que tudo que a gente fale aqui seja de acordo com a Tua vontade, que seja um programa entregue ao Senhor, porque foi o Senhor que nos capacitou para esse programa, né? O Senhor que nos presenteou com esse programa. Então, que seja tudo conforme a Tua vontade, Pai. Cada palavra que a gente fala aqui, que não seja nada à toa, mas que seja o Espírito Santo nos conduzindo. E que cada palavra possa ter um impacto diferente na vida de cada um que vai ouvir, Pai. Que não sejam palavras avulsas que vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que sejam palavras que caiam em corações férteis, Pai. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. É por isso que estamos aqui orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente está aqui com a Grazi, ela é uma amiga minha, mulher, mãe, empreendedora também, uma serva do Senhor, e daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai conhecer mais da história dela. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E já voltamos aqui na Elo TV. Estamos aqui com a Grazi. A Grazi é uma amiga minha que o Senhor me presenteou, né, através do ministério que a gente serve lá na igreja. A Grazi é mãe solteira, assim como eu também. E ela, sabe, é uma verdadeira serva do Senhor, mesmo sendo empresária, né? Ela tem um restaurante, ela é confeiteira, cozinheira, e mesmo com tudo isso, com tantas responsabilidades, ela ainda tem tempo para vir mais de uma vez por semana aqui na igreja, que é assim, 1 hora de distância da casa dela. Então ela é realmente uma mulher que tem muitas responsabilidades e mesmo assim ainda tem muito tempo servindo ao Senhor. Queria saber um pouquinho da sua história também, Grazi. Eu sou a Grazi, eu tenho 28 anos, eu sirvo atualmente no host da Lagoinha, eu tenho um restaurante, eu não Deus, né, que é muito mais ele do que meu, e eu sou mãe da Lívia, de 4 anos. Seja muito bem-vinda, Grazi, aqui no Café com Política, que nós temos essa temporada e agora o episódio de hoje, frutificação, um tema extremamente importante, né, para todas as gerações. Inclusive, eu falo que até as anteriores, para a gente poder aprender com os erros que nós fizemos, para que essa geração não cometa, né? Então seja muito bem-vinda, viu, Muito Grazi, obrigada. ao programa Café com Política. Amém. E para iniciar, né, gente, vamos a uma pergunta para Grazi. Grazi, como que foi para você o momento da descoberta da gravidez? Nossa, quando eu descobri a Lívia, eu já conhecia a palavra, mas eu ainda não estava
firmada na igreja. E foi um momento um pouco, não assustador, mas difícil, porque eu já estava formada, eu trabalhava, mas eu não caminhava seguindo, conhecia as leis do Senhor, mas não caminhava seguindo as leis do Senhor certinho. Eu estava no mundo e eu me assustei um pouco, porque não foi uma gravidez planejada ou esperada. Sim. Eu não estava formada dentro de uma família, né? Mas... Você sabe que você pontuando dessa forma, eu também, quando grávida da Bruna, eu também não era casada. Então eu sei muito bem o que você passou, né? Qual foi a turbulência. E a Bruna seguiu, né, os passos da mãe dela. Só que foi um pouco diferente. Enfim, não falo que para ela foi mais fácil, porque não tem isso de ser mais fácil ou não. Sim. Porém, eu acredito que por a mãe dela já ter passado e ela saber como que foi, talvez ela entendesse que o impacto comigo seria menor. Mas não sei como ela lidou com tudo isso na cabeça efetivamente, né? Porque uma coisa é eu falar e outra coisa é a pessoa sentir. Sim. Então, eu imagino que para você foi um turbilhão também. Quando eu também vi essa notícia de eu estar grávida, passou muitas coisas pela minha cabeça também. Então, porque são desafios, né? É insegurança, você ainda não tem estabilidade financeira. Então, eu te entendo e entendo também a questão do mundo e de seguir o evangelho do Senhor e ter as diretrizes e os ensinamentos do que é certo e verdadeiramente errado, né? Né, Bruna? Né? E eu tenho mais uma pergunta aqui para Grazi. Quando você descobriu a gravidez da nossa querida amiga Lívia, você teve alguém que te aconselhou a interromper a gravidez? Graças a Deus, não. Não tive. A minha família, por mais que ficou um pouco abalada, né? Porque para mim foi tudo muito rápido que aconteceu. Mas o Senhor sempre... Minha mãe já estava aos pés do Senhor, então, tipo, o Senhor sempre alinhou certinho. Mas, graças a Deus, todos do meu ciclo me aconselharam a manter. E eu também sempre sonhei em ser mãe, então nunca passou na minha cabeça interromper. Olha só a importância, né? Ela falou, Bruna, que a família em si já não teve esse posicionamento, né, de interromper a gestação. Ela não falou sobre o pai, qual foi o posicionamento do pai. Foi também tranquilo? Um pouco. Um pouco, gente, um pouco, né? Então foi uma pergunta. E a questão da Bruna também, não sei o que passou exatamente. Eu não tive esse posicionamento, mas eu também não era ainda, né, cristã, não seguia ou não entendia, não tinha esse entendimento, né, do conhecimento da palavra. E eu não sei o outro lado exatamente com a Bruna, né, porque hoje a gente tem uma conversa muito assim, muito tranquila, mas na época que ela ficou gestante, não era assim tão, sabe? Mas o meu posicionamento, eu acredito que para ela deu muito conforto. Mas eu não posso falar por ela. Então, Né? Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é a Bruna ter sentido, né? Isso é verdade. Então vamos lá. Eu tinha deixado aqui no nosso roteiro também um espaço para testemunhos. E aparentemente ele chegou um pouco antes do que eu achei que ia chegar. Mas vamos lá. Quando eu descobri a gravidez também foi um susto muito grande, só que na época eu tinha muitas amizades que já tinham passado por isso e já tinham interrompido a gravidez, já tinham, né, feito o aborto de maneira com que desse certo. Mas enfim, já tinham interrompido a gravidez, já sabia como fazia isso, né, de maneira ilegal, lógico. E eu tive acesso a isso, né, a esse comprimido, eu tive acesso a pessoas que
podiam trazer esse comprimido para mim, porque tinham contatos de pessoas que trabalhavam em farmácia. Então, eu tive acesso a isso e eu sim tentei. E foi uma coisa que eu lutei muito com o Senhor depois, para Ele me perdoar, né? Mesmo a Bela estando aqui hoje, e hoje eu vejo o que teria acontecido se realmente eu tivesse interrompido minha gravidez, como isso ia estar tão diferente na minha vida hoje, né? Tirando o lado espiritual, mas a Bela hoje é uma bênção na nossa família e até para os meus amigos, todo mundo. Eu realmente não vejo a minha vida sem ela hoje, então eu posso ver as consequências do que teria acontecido caso o que eu tentei fazer tivesse realmente funcionado da maneira que era para ser. Pesei o clima aqui, galera, mas é isso. Bom, você está aqui hoje, você é uma e bênção hoje, presente como do o Senhor. tema é frutificação, a Bela está aqui junto, né, Bela? Mostrando para todos essa frutificação, né? Vamos falar boa tarde pro pessoal de casa? Hã? Fala oi. Fala oi. Oi, bom, então. E vamos lá. Grazi, como é incluir a sua filha, né, no ambiente de fé e da igreja? Você já sentiu algum preconceito por conta de religiosidade? Graças a Deus, não. Eu sempre, desde que eu me entreguei, quando eu fui do mundo, eu era 100% do mundo. E quando eu decidi tomar esse passo de fé e ir para Cristo, eu decidi que seria 100%. Então, não faria sentido eu não incluir a Lívia, já que a Lívia foi uma bênção do Senhor, né? E graças a Deus, assim como a Bru também, eu acho que passa por isso, nós temos um ciclo muito bom em que todos acolhem a Lívia como se fossem deles, sabe? A gente vê o amor que todos entregam para esses presentes que o Senhor nos deu, né? Sim. É realmente um cuidado muito diferente, um amor muito diferente que a gente vê hoje, os nossos amigos, né, que são nossos irmãos em Cristo, como eles tratam as nossas filhas como se realmente fossem ali filhas dele. E até a Bela, quando ela vê alguma amiga minha e alguém pergunta para ela, né, ai, quem é essa? É sua irmã? Ela fala, é minha tia. Né? E todo mundo para ela é minha tia, meu tio, é minha tia, meu tio, como se fosse realmente todo mundo nossa família de sangue. Então a gente realmente tem essa rede de apoio dos nossos amigos de uma maneira totalmente diferente. E tem sido muito bom isso. Muito obrigada também a vocês que estão aí assistindo a gente e amam tanto as nossas filhas. Amém. Bom, e vamos deixar aqui, né, para o chat falar aqui conosco um pouquinho. Vocês que estão nos assistindo, então, já passou por algo parecido? Já se sentiu pressionada a desistir? Comenta aqui para a gente poder compartilhar e entender junto com vocês. E logo, logo, depois do intervalo, nós voltamos aqui na Elo TV. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna da tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco.
Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta aqui na Elo TV e agora eu separei aqui alguns versículos para ler para vocês e falar, complementar, né, um pouquinho sobre esse assunto. E o primeiro que eu vou ler tá lá em Jeremias 1:5, que fala o seguinte. Posso pegar aqui? Não? Então tá bom. Fala assim. Eu sou a primeira. Você é a primeira? Você quer falar alguma coisa? O que você quer falar? Fala alguma coisa pro pessoal. Por quê? Ué, você não queria falar primeiro? Então fala. A Bela está com vergonha, gente. Então vamos lá. Lá em Jeremias 1:5 fala assim: eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Então, o que a gente pode tirar desse versículo quando ele fala que o Senhor nos conheceu antes de formar no ventre da nossa mãe? Que realmente, né, a vida não começa só quando, sabe, você faz ali um teste de farmácia e ele dá positivo. A vida não começa só depois dos 3 meses ou só depois das 22 semanas. A vida já começou. Você tá machucando meu dedo. A vida já começou desde quando o Senhor decidiu que você existiria. Já começou lá no céu. E vamos lá, tenho mais um aqui. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, também fala assim: o Senhor dá a vida e a tira. Então, somente Deus tem o poder de dar a vida, de formar a vida. Né? A gente já viu também várias vezes estudos científicos que falam que tentaram criar vida em laboratório e isso nunca vai existir, porque o único que pode dar a vida é Deus. Por mais que, né, como a gente falou aqui, eu nunca fui casada, né, então quando eu tive a Bela eu não era casada, não é como tá sugerindo a Bíblia, né, o certo. Porém, mesmo não sendo um ato conforme o Senhor criou, só Ele pode gerar a vida. Então, independente de como foi feito, Deus estava ali presente e Ele decidiu criar a vida naquele momento. Então, não tem isso de alguém, né, ser fruto do pecado e então foi Satanás que deu aquela vida. Não, Satanás não tem o poder disso. Satanás, ele rouba, ele mente, ele destrói, ele engana. Mas o poder da vida é somente Deus que dá. E agora temos aqui um momento assim mais descontraído das fotos da Grazi. Então, Rafa, por favor, coloca pra gente as fotos da Grazi que ela vai comentar. Ai, não tem. Eu vou chorar, sério. Eu acho que depois do nosso nascimento, o nosso renascimento é um dos dias mais importantes da nossa vida. E... Ai, gente, Bruna, não vale. Você que mandou a foto. Eu sei, mas eu mandei várias. Cara, o único ensaio que eu fiz sozinha. Eu lembro até hoje que pra mim era um dos momentos mais importantes. E foi. O nascimento da Lívia também foi. Eu acho que depois do batismo é uma das datas mais importantes. Ela não mudou a cara até hoje. Não, olha o tamanhozinho dela. A Lívia, ela nasceu prematura, né? Ela nasceu quando eu completei as 37 semanas exatas. Eu precisei tirar ela porque eu peguei Covid no final da gestação. E eu acabei indo pra UTI, né? Ai, olha isso! Não tem como! Essa foto eu fiz na minha casa. Pra comemorar um dos meus aniversários dela. Minha família, minha base, meu alicerce. Aí ainda era uma Magnólia. Deus deu um projeto novo, hoje em dia é o Maná. Foi para um projeto que eu participei, Mulheres Preciosas, essa foto. O aniversário da Lívia, de 4 aninhos. Esse é um projeto social, Chamados pelo Nome, que a gente participa, que é uma bênção. Primeiro evento que eu fiz foi um casamento, foi uma bênção. A família Impulse não poderia faltar, né? A Lívia, meu presente de Deus.
Chamados pelo nome também, a ação social que a gente faz. Ah, cara, Deus não tem como. Não tem nem o que falar. Família Impulse novamente, o Legacy Camp. O Legacy Camp foi uma coisa dos céus. E a formatura do Carisma. Que bem. A gente, Grazi é carismática. Ok, então tem muito. E a dona Lívia servindo comigo no Legacy. Nós temos a serva do Senhor, a mini serva também. É uma coisa assim, Menina, uma família de Deus realmente que tá lá. Nossa, igreja. e ela fala, toda vez que a gente vai servir, ela fala, hoje eu vou servir, né? Eu não vou pro Kids, não. Gente, vendo as fotos, né, aqui com a Lívia, com a Grazi, então, e a gente está falando de um tema tão importante, né, a questão da frutificação, e gente, e tem uma dor tão grande também referente às mães solo, a questão de idade, ser jovem, a questão do aborto, passar isso na cabeça, na mente dos jovens, né, de hoje, enfim, porque realmente não tem conhecimento, né, não entende realmente, verdadeiramente, o que diz a palavra, né, o que diz o Evangelho do Senhor, o direcionamento, o conhecimento, e por isso a gente acaba tendo tantas marcas, tantas dores, por consequência de decisões erradas, né, e essas decisões impactam por anos. E muitas vezes pessoas não conseguem nem cicatrizar esse tipo de decisão, não conseguem se reerguer, porque eu não acredito que uma pessoa que que interrompeu a gestação como jovem, não ficou nenhuma marca, não teve um arrependimento. Eu não acredito. Então, por mais que seja uma decisão imatura, porque eu acredito que foi imatura, por falta mesmo de conhecimento e não entender até a questão de saúde, né? E de que você realmente está interrompendo uma vida que Deus gerou. Então, essa questão das marcas que se criam ficam realmente muito, assim, machucada. E você não interromper uma gestação não vai afetar apenas nessa questão. Emocionalmente falando, afeta em tudo. Em tudo, né? Então, ainda bem que você decidiu ter a Lívia. Ainda bem que a Bruna teve a Bela. Então, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade, tomaram decisões que não foram assertivas e hoje estão machucadas por essa decisão. Muitas vezes não compartilham porque sentem vergonha, então uma outra cicatriz, sim, entende? De a questão do quê? Julgamento, de querer ser julgado. Mas não é sobre julgamento que a gente tem que entender, porque o único que realmente pode nos julgar é Deus. E Ele vai nos julgar de acordo com o nosso conhecimento também. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, Bruna, vamos falar um pouquinho mais sobre essa dor tão forte que o nosso público, né, de casa pode estar enfrentando neste momento e o que vocês duas têm para compartilhar, porque no caso é a Grazi, é a Bruna, para que você seja um insight, delas não tomarem a decisão de interromper essa gestação. Grazi. Amém. Eu falo assim, a Lívia, eu não seria 1% da mulher que eu sou hoje se eu não tivesse a Lívia. Uhum. Eu acho que muito da minha força a Bruna conhece um pouco da minha história, um pouco não, muito da minha história e da minha vida, e eu acho que eu não teria 1% da força que eu tenho de acordar cedo, de trabalhar, de servir ao Senhor. A Lívia, ela veio para me aproximar mais de Cristo ou para me dar 1% da força da mulher que eu sou.
se você parar para ver a mulher que eu era, a mulher não, a menina que eu era, imatura, infantil, por mais que eu tivesse o sonho de ser mãe ou de formar uma família seguindo Jesus, que eu não tive no momento, até o momento, mas eu não teria tudo que eu tenho hoje com Cristo se eu não tivesse a Lívia. A Lívia, ela me aproxima de Deus todos os dias. A Lívia, eu deito para dormir, ela olha assim para mim e fala: você já orou hoje? A gente vem pra igreja e ela fala: ai, vamos na minha igrejinha hoje? A Lívia, eu vejo que o filho, hoje em dia, ele é como Deus nos mostra a forma qual ele nos ama. Ele transmite o amor que Deus tem pra gente. Você poder gerar um filho, você poder criar um filho, é você poder ver 1% do amor que Cristo tem por nós, de como ele nos cria, de como ele nos gera e de como ele nos capacita. É criando um filho que a gente vê esse amor que Deus tem por nós. É isso mesmo. Bruna? Falou tudo. Eu até me perdi um pouco aqui do que eu ia falar. Mas eu vou contar um pouco das coisas que aconteceram comigo, né? Depois, enfim, das decisões que eu tomei. E depois de conhecer o Senhor, como isso mudou também para mim, né? Quando eu comecei a me aproximar de Deus, eu comecei a sentir um peso muito grande, né? Nessa questão. E eu não conseguia nem falar com Deus sobre isso, eu não conseguia nem pedir perdão para Deus sobre o que eu tentei fazer, né, com um presente que Ele me deu. Era como se eu tivesse travado ali, sabe, um bloqueio, porque eu sentia uma culpa tão grande sobre mim, que eu não conseguia nem falar com Deus sobre isso. Eu escondia, né, queria esconder isso de Deus. E, enfim, foi algo que me bloqueou muito a ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque a gente só tem um relacionamento íntimo com Deus quando a gente está ali totalmente exposto para Ele. E a todo momento que eu guardava aquilo para mim, como se fosse um segredo, como se fosse algo que Ele nunca ia me perdoar, eu não conseguia ter esse relacionamento íntimo com Deus, né? Porque eu não conseguia pedir perdão para Ele, eu não conseguia falar sobre isso com Deus. E foi aos poucos que Ele foi me curando dessa dor e me mostrando que não ia ter nada de mais grave que eu fizesse, que Ele não ia me perdoar, caso eu realmente, né, como que é a palavra, meu Deus, me fugiu. Caso eu me arrependesse verdadeiramente, né? Então, a gente muitas vezes só precisa disso, sabe? Ter um arrependimento genuíno e ver que o que a gente fez foi errado e pedir perdão para Deus, e Ele vai estar sempre ali pronto para nos perdoar. Quando eu tive a Bela, eu não era cristã ainda e não estava muito perto de ser ainda não. Mas foi quando ela nasceu que muitas coisas na minha vida começaram a mudar, né? Foram ciclos ali de amizade que foram se estreitando, foram lugares que eu ia que eu comecei a não ir com tanta frequência, né? Enquanto ela ainda era bebezinha, eu tinha muitos colegas de ir para festa, de assim, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tinha pausa, às vezes até de quarta-feira estava lá no mundo. E depois que a Bela nasceu, isso diminuiu, mas assim, ainda tinha finais de semana. Às vezes eu pedia para minha mãe ficar com a Bela para eu poder, né, sair para festa com os meus amigos de festa. E aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir um peso disso, de não tá certo isso, não tá certo deixar minha filha com a minha mãe para ir para farra, né? Se eu já tenho uma filha, já tô bem grandinha, já tenho responsabilidades diferentes. E foi nessas ocasiões, né, que foram se estreitando ali amizades erradas, lugares errados, onde Deus começou a me tratar e, na verdade, eu nem sabia, né, o porquê de tudo isso, o que viria depois. E quando a Bela começou a crescer, né, quando eu já, assim, ela já era mais independente de mim, foi onde eu comecei a sair muito de novo, mas foi onde o Senhor me resgatou, assim, me puxou e falou: peraí, você é minha, você vem pra mim. E foi aí que realmente virou uma chave e tudo mudou, né, dona Tieme? Bom, exatamente, tudo mudou mesmo. A Bela é uma alegria nas nossas vidas. Não estamos aqui para falar para você, jovem, tenha filhos antes do casamento, não é isso.
é para você ter responsabilidade, mas se você já está grávida, não interrompa a sua gestação, tá bom? Mas logo, logo, depois do intervalo, nós voltamos. E estamos de volta aqui no programa Café com Política, que acontece todas as quartas-feiras, às 16 horas, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Ó, curta, comenta, compartilha e se inscreve aqui na TV, na Elo TV, tá bom? No canal. Bom, estávamos falando aqui junto com a Grazi, junto com a Bruna. A Bela está participando do programa por conta do tema frutificação. Então a Bela é uma convidada também muito especial, nossa convidada mirim especial. Nossa amiga Lívia também, que não pôde vir, mas tudo bem, a gente dá esse desconto. Exato, a Lívia não está aqui neste momento, era para ela estar, viu? Mas enfim, eu finalizei, né, falando sobre responsabilidade, e aí eu quero completar aqui que o aborto não é solução, tá? É fuga. E essa fuga vai te deixar vários traumas. Então, se você está, né, se sentindo sozinha, por estar gestante, saiba que tendo apoio ou não, a decisão é sua. E lembrando, se você interromper uma gestação, você vai estar simplesmente cortando um milagre de Deus e experiências maravilhosas, sim, que você vai ter com esta criança. Eu sou a avó da Bela, eu sou mãe da Bruna e eu não posso falar e nem quero saber de uma vida sem a Bruna e sem a Bela. Então, assim, gente, entenda da importância, tá? De você que está gestante, não interromper essa gestação, independente da situação que você esteja, independente da forma que foi gerada essa gestação. O que eu posso te dizer é que não deixe marcas piores na sua vida, porque isso vai acontecer, tenha certeza. Às vezes a gente pensa que essa decisão vai ser um alívio, e não vai. Não vai ser fácil, então decida pelo certo e mantenha essa frutificação. Né, Bru? Né? Ah, gente. E complementando também, né, o que a dona Tia me falou sobre interromper a gestação, trazer um versículo também, que na verdade é um mandamento do Senhor, que está lá em Êxodo 20:13, que fala: não matarás. Quando você interrompe uma gestação, você está quebrando esse mandamento do Senhor, porque você está tirando uma vida. E só quem pode dar a vida e tirar a vida
é Ele, né? E trazer também uma palavra aqui para vocês que eu separei, que tá lá em Salmos 126, versículo 5, que fala assim: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E falar, né, sobre isso, de que muitas vezes quando a mulher descobre uma gravidez e não tem, né, esse conhecimento de como isso é um presente do Senhor, é um momento de muitas lágrimas, é um momento onde ela vai pensar, repensar a vida inteira dela e falar: meu Deus, agora eu vou ter que mudar tudo, agora eu não sei o quê. E na verdade, até depois da gravidez, tem muitas mulheres que relatam que é como se elas estivessem passando por um momento de luto ali, né, de uma... como se fosse que uma versão delas de antes morreu e agora nasceu uma versão ali mãe. Então, para que vocês se lembrem que não importa o tanto de lágrimas que vocês derramaram, talvez esse início não foi fácil, talvez você não tenha visto a mão do Senhor ali, por mais que ela estivesse lá, mas que você colherá com alegria, porque por mais que você não tenha visto a mão do Senhor, Ele estava lá, foi um presente dele, foi Ele que te deu, independente também se o momento que essa vida foi concebida não foi algo que o Senhor preparou, Ele teve como reverter isso para ser um presente dele, né? Então, mesmo que seja uma gestação que te lembre algum momento de desconforto, o Senhor reverteu isso para ser algo da vontade dele. Então, que você não interrompa essa gestação, porque o Senhor pode fazer milagres através disso. O Senhor pode mudar completamente a sua vida através disso. Talvez você não veja hoje tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida através dessa vida que Ele te entregou de presente, mas Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Ele pode fazer milagres, Ele pode mudar gerações através de uma vida que Ele te deu. Amém. Grazi, eu estou aqui, ó, com o nosso chocolate do programa Café com Política, a nossa patrocinadora, a Patrícia, do Pote Doces Saudáveis, porque aqui não tem açúcar, não tem glúten e nem lactose. Patrícia usa o adoçante natural Stevia, e então, olha, que lindo, Café com Política para Grazi. Muito obrigada. Nós estamos nesse tema tão importante sobre frutificação. A gente está falando para as pessoas aqui, compartilhando sobre dizer não ao aborto. Nós estamos colocando aqui sobre a questão do Senhor, do reino. Mas eu quero também falar para você que ainda não tem esse entendimento, ou você que não é, né, cristão. E independente disso, nós queremos aqui compartilhar com você que a gente sabe que não é fácil. Eu, Tieme, passei por essa experiência. Eu sei que não foi fácil essa decisão, mas acredita, por mais que eu não tive esse apoio, sim, para mim teve essa questão de falar sobre interromper a gestação, mas eu decidi ter a Bruna. Então, se você não está tendo esse apoio dentro da sua casa, e que claro que depois isso modifica, é óbvio que modifica, mas as pessoas têm aquela questão de vai interromper os seus estudos, os seus projetos, o seu futuro. Enfim, não pense nisso, porque a cicatriz será muito maior se você interromper um milagre dos céus. Então, Grazi, eu queria que você deixasse aqui também uma questão, uma experiência que você teve, que não foi boa, de repente, ou algo que você queira compartilhar com o nosso telespectador, que foi importante para a sua decisão de ter a Lívia junto conosco, né? Bom, Tieme, um filho, ele é uma herança do Senhor. Exato. Deus nos dá a maior dádiva da vida, que é gerar e é ter um filho. E independente da situação a qual a gente passa, não tem incentivo maior ou impulsionamento maior do que um filho. Assim,
por mais que eu sempre sonhei em ter uma família, em constituir uma família, em seguir tudo certinho. E não foi o que aconteceu. Tanto que quando eu descobri a Lívia, eu fiquei um pouco assustada, porque não foi da forma qual eu planejei. Mas o Senhor revelou para minha mãe no monte que era da vontade dele a Lívia vir. E eu sempre achei que faltava algo na minha vida além do Senhor, né? Eu tive, graças a Deus, a Lívia me levou até o Senhor, que é o único capaz de suprir o que falta nas nossas vidas. Mas você chegar em casa cansado e ter todo o amor do mundo ali te esperando. A Lívia, ela é amor, ela é muito mais do que eu sonhei ou imaginei. Por mais que quando eu descobri a Lívia, eu fiquei assustada e falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Nossa, quando eu contei pra minha família, foi um susto. Eu lembro que a minha mãe virou pra mim. Por mais que ela me deu todo o apoio do mundo, minha mãe e meu pai são a minha maior rede de apoio. A Lívia ama o meu pai, ama a minha mãe, eles amam a gente, mas a gente fica um pouco assustado, porque a gente não planeja acontecer da forma qual aconteceu, né? A gente não sonha com isso, a gente sonha em constituir uma família, em planejar um filho. Mas eu vejo como a maior herança e o maior amor de Deus. Você chegar e você ter aquele amor, aquela graça, porque é uma graça ter um filho. É surreal, não tem palavras. É verdade, Grazi. Você sabe que eu posso compartilhar, inclusive, referente à alegria que foi a Bela para minha mãe. Minha mãe já não está aqui conosco, mas foi... E com a partida do meu pai, a Bela foi um fôlego de vida para ela. Amém. Sabe? Foi um fôlego de vida para ela. E eu falo também que a Bela, ela é muito parecida com os gostos da minha mãe. Então hoje ela não está aqui, hoje está a Bela, graças a Deus é a nossa alegria da casa, porque ela acorda sorrindo, ela acorda gritando, ela parece realmente muito parecida com a minha mãe, que ela acordava, eu não lembro da minha mãe acordar brava. Sabe assim? Ela sempre foi muito eufórica. A Bela é desse jeito. E não é porque é uma criança, é porque é ela. É o jeito da Bela, né? De gritar, de falar, espontânea, né, Bela? Não é verdade? E de abrir a porta do quarto da vovó todos os dias. Enfim, é alegria. Então, tudo isso que eu quero que as pessoas que estão aí em casa entendam que não é o hoje que você está se sentindo acuada que vai resolver você interrompendo, não. Você vai evitar uma bênção e uma alegria que é poder compartilhar, poder estar junto e sendo renovado a cada dia, porque a gente tem uma criança junto conosco. Gente, eu queria agradecer a vocês que estão em casa. E, gente, hoje o programa foi assim, uma coisa, né? Eu queria agradecer também a Deus por ter nos presenteado mesmo com esse tema, ter nos escolhido para vir falar sobre isso. Sei que ele não escolheu para estar aqui nós três à toa, ele tinha um propósito com tudo isso, da mesma forma que ele tinha um propósito de como a nossa vida foi, sabe, cada dia da nossa vida, se ele não tivesse alinhado a minha vida, da minha mãe e a da Grazi, a gente não ia estar aqui as três hoje. Então, que vocês saibam que tudo tem um propósito, mesmo que a gente não entenda hoje, que vocês não interrompam os milagres de Deus na vida de vocês. Grazi, muito obrigada por você estar aqui, né, conosco, aqui no Café com Política, que nós falamos que este programa, ele veio gerado pelo Senhor, sim, e nós esperamos sempre um direcionamento. De repente, para quem é do mundo, não entenda essa questão ainda, mas eu acredito sim que o Senhor vai despertar muitas pessoas. E esse programa vem para a gente defender a família, né? A família.
e a família é frutificação. Então, seja muito assim bem-vinda. Toda vez que você quiser estar aqui conosco, você será bem-vinda, tá? Amém. Muito obrigada. Quero que deixe aqui suas redes sociais. Quem quiser falar sobre o seu trabalho, onde encontrar a Grazi, o momento é este, Grazi. Eu que agradeço pelo convite. Quando a Bruna me mandou mensagem, eu nem acreditei, assim, foi realmente resposta do Senhor, ver tudo que Ele tem feito na minha vida e poder falar, assim, do maior amor do mundo, que é a Lívia, que não tá aqui hoje, eu tô morrendo de saudade já. Ela tá aproveitando a última semana de férias, mas quem quiser me encontrar, o meu Instagram é Grazi C. Nunes. Eu tenho também o Maná, que é um presente do Senhor, que é um restaurante na frente do Parque Vila Lobos. Quem quiser... Obrigada, amor. Ele tá desligando. Tá bom. Quem quiser me... Quem quiser me encontrar mesmo, no né, Maná, gente? é uma bênção. Quem quiser me encontrar no Maná também, Maná Amor e Sabor no Instagram também. Lá vocês poderão ver do muito que o Senhor tem transbordado na minha vida. Ah, que coisa boa, gente. E eu quero que vocês continuem aqui na Elo TV, porque logo, logo é o programa da Verônica, que chama Dividir é Somar, e ela está com uma convidada muito especial também. Então eu quero agradecer a você que está em casa, né, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar este tema de frutificação, que é um tema tão importante, que muitas vezes a gente não sabe a dor do outro, e você que compartilhar sobre esse tema tão importante pode realmente evitar uma dor muito grande. E o que nós passamos, com certeza, é a cura de quem está lá em casa. Amém. E a nossa também, porque quanto mais a gente fala, mais a gente cura, né? Então somos cura todo o tempo, aprendizado todo o tempo e ser curado todo o tempo, né, Bruna? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. E é isso, gente. Queria agradecer a todos vocês que estão em casa pelo tempo que vocês também disponibilizam para aqui, né, nos ouvindo e recebendo esse pedacinho do que o Senhor confiou pra gente, que realmente sejam palavras que entrem no coração de vocês, que edifiquem vocês e a casa de vocês, né, que seja realmente algo que dê frutos na vida de vocês, né, tudo que a gente vem falando aqui, tudo que a gente vem entregando aqui. Queria agradecer a Grazi também pela obediência, né, que o Senhor chamou e ela veio. Eu te agradecer também pelo seu posicionamento, assim, na sua vida mesmo, de como você se dedica e entrega tanto ao Senhor. Pode falar. Tchau, gente. A Bela, E é isso, exato, gente. A Bela também falou tchau para vocês. Então, Amém. o tema frutificação, que seja a questão da defesa mesmo da família. Aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Aguardo vocês semana que vem para o programa Café com Política, quarta-feira, às 16 horas. Te espero. Deus abençoe. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.